noite, gente. Prazer encerrar o ano na fraternidade. Muito, muito, muito bom. Vocês não imaginam a alegria que era. De verdade, eu falei com o Pedro Paulo que foi um presente. Um presente mesmo. Bom, e eu trouxe para vocês, pedindo licença, né? Porque é uma poesia, a gente chama de leitura que não é leitura espírita, né? Como em outras igrejas, não é? Quando a gente vai fazer algum tipo de leitura ou citação que não é da religião, né? Então eu trouxe uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que como é conhecido de todos, né? Acredito que essa poesia também muitos conheçam, para a gente iniciar a nossa noite. E ele traz uma receita de ano novo. Ele diz assim: para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação, com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo, nas sementinhas do vir a ser, novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra bebida. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Você não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade e recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera, desde sempre. Drummond é maravilhoso, não é? E para a reflexão desta noite, nós pegamos uma das palavras do poema, que é a palavra esperança. E ele diz, né, que a gente não acredite parvamente, né? Parvos, né? É um termo antigo, uma palavra que a gente não ouve hoje em dia, né? Tolo, bobamente, né? Inocentemente, de que a gente vai acordar dia 1º de janeiro e tudo vai estar lindo, né? Justiça social, trabalho, vida familiar, como se fosse milagre. Mas nós pegamos aqui a palavra esperança. A gente ouve muito essa palavra esperança. E nós temos nessa palavra dois conceitos, duas raízes para a formação de uma palavra: esperar e ação. Esperança é uma espera com ação. E quando a gente ouve a palavra esperança, a gente teima em se acomodar. Algo vai acontecer de bom. O universo vai conspirar, né? O famoso segredo. Você vai pensar positivo e você vai atrair aquilo que você quer. A novidade é que normalmente quando a gente atrai o que quer, não é bom pra gente. Porque o nosso querer
ele não está dentro do querer divino, do querer da natureza, com N maiúsculo, que vai nos fazer bem. Então, quando a gente fala em esperança, é a ação na espera, durante a espera. Isso é importante perceber. O que fazemos hoje para ser realizado no futuro, mas sem ansiedade, sem aquela loucura, sem aquela perturbação, né, de forma desprogramada ou de forma agitada, e que a gente quer que aconteça amanhã, ou que a gente planeje daqui a 15 dias, mas que 15 dias antes a gente já está sentindo no corpo, né, a questão da ansiedade. Aí aparecem as dores, a insônia, né, o mal-estar, a tristeza. Por quê? Por algo que estamos planejando ou que deve ocorrer em alguns dias, ou em um mês, ou em um ano. E que exatamente por isso, exatamente por estar lá na frente, pode mudar, pode não ser. E aí nós teremos morrido todos os dias, ainda mais até aquele acontecimento, ou não acontecido. Paulo, apóstolo, ele diz que a esperança é o capacete, deve ser o capacete de todo bom cristão. Nós estamos vivendo um tempo na humanidade, a não ser por algumas nações, alguns países mais tradicionais, mais antigos, vamos dizer assim, que não foram colonizados como muitos países foram, como o nosso foi. Então, são tradições antigas, como o Japão, a China, outros lugares no Oriente que mantiveram as suas tradições, como Índia, como Egito, como, né, muitos lugares da África, enfim, estamos nos referindo a nós. E até a nossa redondeza, né, enquanto América do Sul aqui, América Latina inteira. Nós estamos matando as nossas tradições, a nossa ancestralidade, aquilo que sempre foi feito e sempre foi feito de forma direcionada ao divino, não importando o nome, não importando a crença. Então, essas fases que nós chamamos de encerramento de ciclo são fases importantes na nossa vida. São fases que, apesar de sabermos que a questão do tempo é uma questão relativa, né, porque o tempo realmente ele inexiste, né, nós vivemos num tempo contínuo, num espaço que não se define. Mentalmente, nós, e espiritualmente, claro, quando nós falamos assim, né, nós vivemos em sentido de eternidade. Né? Nós temos paradas reencarnatórias. Ora estamos aqui, encarnados, ora estamos no plano espiritual, desencarnados. E esse tempo, se nós consultarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso lá na parte primeira. Então nós vamos perceber que Kardec e os Espíritos vão usar a palavra erraticidade. E algumas pessoas traduzem mal ou entendem mal esse termo quando dizem que os Espíritos estão errando. Já ouviram essa expressão? Estão errando pelo espaço, né? Ou na espiritualidade. E a gente passa a entender que eles estão cometendo erros. Estão agarrados na família, estão isso, estão aquilo. Nós estamos falando de modo geral, não é, minha gente? A erraticidade nada mais é do que esse intervalo entre o reencarnar, estar aqui no planeta, ter essa chance, essa oportunidade incrível de ter um corpo, e esse corpo absolutamente perfeito para cada um de nós, essa máquina, nos fazer esquecer a bênção que é o esquecimento. Nós não fazemos ideia.
Basta aqueles que prestam mais atenção à quantidade de déjà vu que já tiveram. E a sensação angustiante que esses pequenos instantes, esses pequenos lances em que nós rompemos essa cortina do passado e nós vemos, ou nós sentimos ou percebemos. Seja nos encontrarmos com pessoas, seja em visitarmos determinados lugares e nós imediatamente temos aquela sensação de estive aqui, ou aquela sensação de participei disso, às vezes lendo um livro, às vezes trabalhando, às vezes na estrada, viajando a trabalho, né? Tenho um amigo que ele, às vezes, em um determinado momento, ele parou na estrada, porque a sensação foi tão forte que ele encostou, e ele teve que esperar se recuperar, fazer uma prece, etc., para ele poder como que se encaixar novamente, né? Nesse momento, no momento presente. Porque a eternidade, ela não é nem curta nem longa. Ela tem exatamente o tamanho da nossa espera. E a nossa espera, ela tem que ser com ação. Se programamos, vamos seguir a programação. Intercorrências acontecem, problemas surgem, enfim. Mas as banalidades, elas estão todos os dias no nosso dia a dia. Não é necessário, como colocou o poeta, abrir um champanhe ou tomar uma birita diferente. Todos os dias, as pessoas que têm o hábito podem fazer isso. Então, como nós dissemos, nós perdemos o vínculo com muitos dos nossos ritos. E são ritos necessários, são ritos importantes, que vão trazer para a nossa presença aqueles que nós amamos, que já estão no plano espiritual, e vão nos envolver numa proteção especial, num carinho especial. E se eles ainda não têm condições de estar conosco, às vezes pelo desencarne recente, enfim, nós teremos condições de levarmos até eles a nossa vibração, a nossa prece, o nosso carinho. Então, o rito, por exemplo, da morte, velório e enterro, como nós destruímos esse rito, o quanto nós prejudicamos a pessoa que está ali, aquele corpo que está ali sendo velado, para que ele faça essa passagem de forma mais tranquila possível. A nossa tradição era a tradição, os nossos ritos ancestrais eram a tradição do velório, 1 dia, 2 dias, do acompanhamento, da oração, do silêncio, as rezadeiras. Tudo isso hoje é banalizado. Tudo isso hoje, quando não é banalizado, é glamorizado. Quantas pessoas tinham no enterro de fulano? Nossa! Então, nós estamos destruindo. As pessoas, né, tinham a chance de serem veladas em casa. O espírito tinha a chance de estar ali cercado apenas as pessoas que respeitavam, que amavam, que estavam juntos. Não sou contra, pelo amor de Deus, aos avanços e ter, né, um local adequado, a capela. São outros tempos. Nós estamos falando da questão do momento, da vivência, para citar apenas um rito. O outro, né, de fechamento de ciclo, foi o Natal. O Natal, da forma como ele é colocado para nós, ele não tem absolutamente nada a ver com a nossa essência, com a nossa raiz, como repetimos a palavra, com a nossa ancestralidade. Não tem mais nenhum significado, é esvaziado em si mesmo. Então, assim como a gente vai destruindo as palavras, o significado das palavras, como por exemplo a palavra amor, nós vamos perdendo a forma de identificar o que sentimos. E quando nós não conseguimos identificar
significado que sentimos, quando a palavra ela não basta, ela não existe, quando ela não atende, dentro da gente morre um pouco a energia, morre um pouco, destrói-se um pouco a emoção. E nós precisamos passar pela emoção, nós precisamos chorar, nós precisamos nos emocionar, seja de alegria ou de tristeza. E aí a gente encontra um momento de Natal, que era um rito de passagem também, era um momento em que as famílias tiravam um tempo, né, abrasileirado, vamos colocar assim, mesmo tendo adotado costumes e objetos, coisas que a gente nem sabe o que significa, uma árvore de Natal, por exemplo, né? A gente não faz ideia do que seja, o que seria aquele Papai Noel, se seria um duende, né, nórdico, ou se seria um... a gente vai... Né? Mas algumas células, vamos colocar assim, da sociedade, elas conseguem fazer isso. Então, Leopoldina, cidade pequenininha, interior, que emoção boa eu senti no domingo, ontem, ao passando pela rua, ver um grupo de folia de reis. Enquanto muitos acham aquilo uma bobagem, uma tolice e tal, vamos olhar pelo lado cultural e, no nosso caso, pelo lado espiritual. Os nossos antepassados respeitavam as folias de reis. Tem um significado, não só folclórico, mas um significado intrínseco ali, da adoração dos reis magos, do nascimento de Jesus. Então, essas pessoas simples, que trazem ainda no coração e mantêm essa tradição acesa, elas estão acendendo pequenas luzes na nossa sociedade consumista, na nossa sociedade que perdeu o sentido do Natal e que, em muitos casos, fica preso na discussão se Jesus nasceu ou não no dia 25. Se a gente for vasculhar a Bíblia, né, o livro da cristandade, a gente vai ver uma imensa colcha, né, em que cada um colocou ali a sua palavra. Não para ser interpretada ao pé da letra, mas para ser sentida. Se foi um ser humano, se foi num concílio de Nicéia, se foi em alguma situação, se foi por ordem do imperador, a questão das leis, da justiça, dos homens, né, do poder, não é essa a questão que nós estamos tratando. É a questão de sentir e respeitar. É a questão de olhar o simples que emana em tudo. Em tudo. E que nós estamos perdendo o contato. Então, é brilhante sentir Jesus nascer numa dessas florzinhas aí, ó. E que a gente pisa e arranca. Um exemplo simples do que nós estamos querendo trazer para a nossa observação como mensagem. Leopoldina é cheia dessas florzinhas amarelinhas que nascem à beira. Particularmente acho lindo, né? Vai pela estrada inteira, quando elas pegam um lado só da rua, né? Assim, elas vão seguindo. Os antigos usavam aquilo ali para fazer vassoura. E a vassoura é a vassoura. Mas é mais do que isso. É uma planta medicinal. O chá daquela planta é usado, ou era usado, hoje em dia, né? Era usado para diversos tipos de males do corpo, que as mulheres sabiam bem, porque as mulheres sempre tiveram essa conexão com a natureza. É o feminino, é o útero, é a vida. E hoje a gente coloca calçadas, a gente coloca o concreto e arranca, porque é mato. Então, falar em Natal, em Ano Novo, falar em tradição, todo ano tem Ano Novo. Nós até colocamos assim o tema, né? Ano Novo de novo. É meio que, e daí? Então, a tradição do Ano Novo é um fechamento de ciclo. É um balanço.
certo? O que eu quero continuar? O que eu quero programar? E eu não estou colocando aqui a lista da academia, porque eu não fui, não estou colocando aqui regime, porque eu não sei, não estou colocando aqui a aula de francês e de inglês, também não estou colocando aqui, não é nada disso. Nós estamos colocando aqui essa questão de o que significa esse fechamento desse ciclo. Qual é o tipo de ação? É um momento, é um trocar de horas no relógio. Quando aqui vira meia-noite, né? Meia-noite 1, em outros lugares do mundo já foram por horas. Se a gente fosse seguir o calendário de alguns países, já é outra contagem, né? Dentro do calendário. Mas e aquela parte de nós que somos espíritas? Ou que estamos agora chegando à casa espírita? Como a doutrina espírita vê essas comemorações? Como os espíritas encaram, percebem esse tipo de fechamento de ciclo, né? Como nós citamos o caso da morte, o Natal? Como que se dá isso espiritualmente? Vamos nos lembrar do livro Nosso Lar. Vamos nos lembrar que até a física já concorda, e há séculos, não é? Que nós vivemos em estados vibratórios e energéticos que se coadunam, que se misturam. O umbral não é lá, o umbral não é cá. Assim como o céu não está lá em cima, né? E o inferno também não está lá embaixo. São figuras alegóricas. O que Kardec diz? Se a ciência evoluir, né, comprovadamente, e a doutrina não acompanhar, fiquem com a ciência. Por quê? Porque é o comprovado, é o real. A questão moral é outra. A questão moral é de todos os tempos. Antes de Cristo, no tempo das pirâmides, Idade Média, hoje, daqui a 1 milhão de anos, a questão moral é outra questão. Tanto que ela não evolui como evolui o progresso das ciências e da tecnologia. E em todas as épocas da humanidade, a humanidade pensa que já chegou no seu ciclo, no seu ponto máximo. Kardec fala isso na Viagem Espírita, né? O livro que ele deixou. Então hoje nós estamos entendendo que nós estamos vivendo o auge da tecnologia. Mas só em relação ao Japão a gente está atrasado pelo menos uns 50 anos. Em relação a essa tecnologia que a gente vive hoje. A gente que não dá conta desse trequinho aqui. Eu estou falando a gente pelo menos depois dos 50 e 60, né? E isso aqui é uma bobagem, né? Isso aqui é uma bobagem. É ultrapassado, faz nenhum sentido isso aqui. Então, nós estamos sim vivendo um momento muito grande de tecnologia. E nós ainda vamos ver muito, muito, muito mais antes de desencarnarmos. Aqueles que vamos viver aí mais uns 20, 30 anos, né? Se Deus quiser. Assim, vamos ver muito mais. Mas a questão espiritual, os espíritos, eles estão na nossa convivência. Só que é uma condição vibratória diferente. Diferente. A natureza, ela tem os espíritos que estão trabalhando. Pesquisem o livro dos espíritos. Que são espíritos que lidam diretamente com os efeitos da natureza. Vamos olhar em André Luiz o efeito da chuva, de chuvas às vezes fortes que vem e que a gente considera devastador. A quantidade de miasmas, que são o quê? São pensamentos, formas, pensamentos, que nós estamos o tempo inteiro jogando em torno de nós. Tudo o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, está ecoando pelo universo. Está ecoando, assim como as ondas sonoras que estão carregando as nossas vozes. Leopoldina tem exemplo disso.
de já ter se ouvido aqui em Leopoldina, conseguido, né, uma sintonia, isso há décadas, né, década de 60, sintonia com uma rádio que de tempos anteriores. Alguém aqui sabe disso, que possa completar a minha informação? Mas é exatamente isso. Então, há uma equipe, uma área da ciência que já estuda e que já trabalha em trazer a voz do próprio Cristo para ser ouvida novamente por nós. Porque são ondas que se propagam infinitamente. Essas ondas eletromagnéticas vão se propagando infinitamente. Nós vivemos, como está no Missionários da Luz, segundo André Luiz, nós vivemos como peixes num oceano imenso. E esse oceano imenso, essa causa, esse local, né, porque a gente precisa de uma referência física, é Deus. Então nós respiramos o hálito divino o tempo inteiro. Deus nos sonha o tempo inteiro, nos projeta o tempo inteiro. E não há, como afirmou Jesus, uma folha de árvore que caia sem que ele esteja atento. E por ele, a espiritualidade superior que nos assiste, mas os espíritos familiares que nos acompanham, que acompanham a nossa trajetória na Terra. Então nós estamos o tempo inteiro em sintonia. A noite do Réveillon é muito mais do que os fogos, os champanhe, etc. e tal. É um momento em que nós deveríamos nos recolher, porque a espiritualidade está lá também comemorando. Vamos, como eu disse, né, nos reportar ao nosso lar, o horário das 6 horas da Ave Maria. O que é que André Luiz aprende naquilo ali? Aqueles que se lembram, né, de Nosso Lar, que não está no filme, está no livro. Né? As casas espíritas todas têm o livro Nosso Lar. Eu digo isso porque o filme vai ser sempre uma versão de um autor, de um diretor. Nunca vai ser a história completa, né? Então, às 6 horas em Nosso Lar, na colônia, que é a colônia mais conhecida nossa, vamos dizer assim, porque veio da mediunidade de Chico Xavier, que é incontestável. É incontestável. Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, incontestáveis. Graças a Deus. Né? Então, às 6 horas, em todos os microfones, nas caixas de som da cidade de Nosso Lar, começam a tocar, e André Luiz se emociona, o espírito, né? Ouvindo aquilo ali. Por quê? Porque a tradição católica aqui no Brasil, às 6 horas, sempre as igrejas, podia ser de qualquer cantinho, traziam as badaladas e o cântico da Ave Maria, que teria sido o momento que a Mãe Santíssima recebeu a visita do Ângelus. E que ela então vai dizer a ele, conforme está, né, no texto bíblico: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, cumpra-se em mim, segundo a vossa vontade. Então, o Clarinho e o senhor vão dizer a André, nesse momento, aqueles que estão encarnados no planeta, automaticamente se ligam, entram nessa vibração da prece, a hora do Ângelus. É comum ainda hoje a gente ver as pessoas fazerem, católicas, né, fazerem o sinal na cruz. Então, são essas tradições, esses ritos, e a espiritualidade acompanha as festas no plano espiritual, a música, a beleza, a poesia. E eles vão estar conosco e nós podemos estar com eles em sintonia. E podemos e devemos buscar essa sintonia. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela diz que os espíritos, ela usa uma expressão muito interessante, ela diz que os espíritos estão se acotovelando conosco.
espíritos bons, espíritos amigos. O que significa estarem se acotovelando conosco? Muito perto de nós. E nós, presos às questões, muitas vezes, mesquinhas, da matéria, de coisas que passam, de coisas que são do ser humano, que fazem parte aí, da mediocridade, da fofoca, de coisas que não acrescentam nas conversas vazias, em que a gente é debochado. Se você for trazer uma palavra, uma filosofia, se você for trazer um tema mais profundo, uma coisa assim, as pessoas vão rir de nós, a gente prefere ficar em silêncio, porque nós não encontramos esses ambientes, nem dentro de casa, às vezes nem entre parceiros de convivência, às vezes nem com filhos, enfim, a gente não consegue. Então, esse acotovelar-se significa que eles estão, é ligação, é como abrir a janela, o sol entra, mas se você não abrir, sua casa vai até esquentar, mas a luz dele não entra. Ano novo, de novo. E a presença do Drummond fica, o chamado de Drummond. Estamos prontos para receber? Mais ainda, somos merecedores de um ano novo, tudo novo? Depende das nossas escolhas, não é? E voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais e anteriores das aflições, a maioria dos nossos sofrimentos nessa terra são por causas atuais, escolhas que nós fizemos nesta vida, em todos os campos da nossa existência, e principalmente aquelas em que nós sentimos que estamos errados, estamos sofrendo ali e não temos coragem de mudar, de sair, de modificar. E aí a gente assume aquilo como um karma, a gente assume aquilo como uma provação. E ao chegar no plano espiritual, a gente vai ver que não era, o caminho era outro. Nós escolhemos e nos vitimizamos tanto e preferimos permanecer ali, vitimizados. Preferimos permanecer ali, culpando sempre alguém. Então, a nossa mensagem hoje é exatamente a da esperança, aquela do apóstolo Paulo, que deve ser o capacete de todo bom cristão. Somos nós. Ainda não tão bons, mas cristãos, com certeza. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o ano que vem. Muito grato, Zé, pela mensagem. Sempre muito gostoso te ouvir.